caso que a vida conta, ele foi vivenciado por mim em Belo Horizonte. Acompanhei cada passo de alegria e de dor. E não pude deixar de anotar, porque foi um caso que me tocou profundamente e que nos faz nos resguardar de medo de provas, de ter filhos com problemas, de ter filhos menos inteligentes ou com deficiência. Eu vou omitir o nome dessa senhora, claro, porque além de ser minha amiga, é respeito. Conheci uma senhora em Belo Horizonte que teve 2 filhos lindos, normais. Gente, eles pareciam que tinham vindo de Hollywood, de um filme, de tão lindo que eles eram. Na 3ª gravidez, comprovaram que o feto possuía uma deformação nos membros inferiores. E era uma menina, e ela tinha 2 meninos. E o sonho dela era ter uma menina. Quando falou que as meninas teriam as pernas lesadas, ela não pensou 2 vezes. Ela abortou sem culpas. Não teve um arrependimento. E disse, depois de eu ter implorado muito para ela não fazer o aborto, ela falou: Shirlene, você é muito cruel. Você quer que eu tenha uma filha que pode ser linda, com as pernas atrofiadas? Você não tem sensibilidade. Você não é capaz de ver a dor que representaria para mim e para minha filha. Eu expliquei para ela todos os nossos compromissos espirituais, como são os resgates, como é uma bênção nascer, que a vida seja como for. É um presente de Deus, mas ela não aceitou. Ela ficou até meio afastada de mim. Não sei se é porque eu lembrava o aborto que ela havia feito, ou porque de alguma forma ela não queria dar satisfação do que ela fez. Muito bem, eu respeitei. A gente tem que ter respeito quando um amigo chega ou quando um amigo se afasta. É um direito da pessoa e a gente tem que respeitar. Um ano depois, indo para assistir um casamento em Vitória, aconteceu um acidente automobilístico com ela. Os pais escaparam com vida e um dos meninos morreu e o outro ficou tetraplégico. Ela passou longo tempo rezando, lutou com força e fé para que seu filho não morresse, mesmo tetraplégico. Falava: ai, meu Deus, não leva meu filho, me deixa pelo menos esse. Aí foi quando ela pediu ajuda aos espíritos. Foi aí que ela se lembrou de que o filho dela era filho de Deus, como o outro que ela abortara. E ela dizia: mesmo deficiente, eu quero meu filho. Qual a diferença? Ela passou longo tempo pensando que era castigo de Deus. Aí eu tive que trabalhar naquela alma para falar, para explicar, meus irmãos, que Deus não castiga a gente por intermédio de um outro filho.
Se uma mulher abortou e há qualquer problema na família, não foi porque ela abortou. É porque aquela criança tinha um débito. O aborto ela vai resgatar depois. Deus não faz com que um inocente pague pelos nossos débitos, pelas nossas culpas. Aí, qual a diferença? Seres vulneráveis e inocentes. Mas a culpa, mesmo não reconhecida no consciente, veio à tona quando houve o estímulo do acidente. E ela pedia, Deus me perdoa, a minha menina me perdoa. E o menino dela, graças a Deus, escapou. Falava, cantava, sorria, mas não movia os pés nem as mãos. Teve que fazer fono durante algum tempo, mas era uma criaturinha fantástica, um jovem que foi crescendo. E a alegria daquela casa não morreu com o outro menino que morreu no acidente. É porque ele tinha que resgatar daquela forma. Porque o acidente não foi culpa do marido dela. Foi um acidente desses terríveis que a gente, quando pega a estrada, fala: Deus, não me deixe sofrer um acidente e nem ser responsável pela vida dos outros. Que eu tenha proteção, mas que jamais põe em risco outras vidas. Portanto, fala-se tanto nos direitos humanos, mas muitos dos que defendem esses direitos defendem o direito do abortar. O aborto é a violação suprema do direito básico da vida. O aborto é um crime da pior espécie. É frio, premeditado e cometido contra um ser inteiramente frágil, que não tem nenhuma condição de se defender ou pedir clemência. Porque aborto, mesmo sabendo que a criança está cheia de vida. No Brasil, vem cada vez ganhando vulto um movimento verdadeiramente brutal. Aquele que defende a legitimação do aborto. Os argumentos são os mais ilegítimos possíveis. Um deles se baseia no direito da mulher dispor livremente do seu corpo. Bem, a mulher dispôs livremente do seu corpo quando teve relação com um homem. Não é verdade? Outro direito. Outro, para se evitar a morte das mães que praticam aborto delituoso. Isso a lei diz. Quer dizer, para evitar que a mãe faça um aborto delituoso sem as devidas precauções, se arma a mão de um médico para fazer o aborto. Outro argumento é o que defende a possibilidade de se evitar o nascimento dos bebês portadores de deficiência física ou mental. E o mais polêmico, e já legalizado, que reconhece o aborto diante de uma gravidez decorrente de estupro. Mas o número esmagador de abortos não são provenientes de estupros, mas sim devido a desajustes sentimentais, dificuldades financeiras, separação ou simplesmente por não querer a criança. Não cogito aqui do direito da mulher dispor de seu corpo. Ela possui o livre-arbítrio que lhe permitirá ou não praticar voluntariamente com quem ama ou por simples aventura o ato sexual. O que a mulher não pode é ignorar as consequências que daí poderão advir, isto é,
uma gravidez. A gravidez foi a consequência de um ato espontâneo, livre, mas assim que passa a existir um ser de permeio, já não é livre, não é desejado, é um estorvo, e aí a mãe se sente livre para assassinar. Matar é crime. Em casos de aborto mal sucedidos, acompanhados de óbito, não teriam morrido nem contraído infecção uterina grave se tivesse aceitado a gravidez. Estaria em casa com saúde, sem remorsos, sem um crime na consciência, amamentando seu filhinho, com aquelas boquinhas rosadas que dá vontade da gente beijar. As mães que praticam aborto no plano espiritual, principalmente se elas morrem em consequência disso, elas são assassinas e suicidas. Em casos de estupro, um médico bem preparado sabe que basta uma forte dose de hormônio para se evitar a gravidez. Então, não é preciso nem fazer aborto. Quando penso nos médicos que se transformam em porta-vozes da morte, apregoando o aborto, não consigo deixar de pensar em cifras e dinheiro. Me digam, quanto custa uma vida? Claro está que esses médicos não farão um aborto de graça, por caridade, por pensar nas dificuldades que a mulher gestante está passando. Cobrarão caro, e caros serão para eles, que limpam nos aventais o sangue do inocente, as consequências de seus atos. Usaram tantas mãos, será que não voltarão sem mãos? Será que não sofrerão no auge da sua profissão, um acidente, não poderão usar mais as mãos? Aí eu vou entrar em outra questão, que eu não tive uma resposta espiritual. Ele era um jovem médico, estava terminando medicina, já estava fazendo estágio em várias cidades, encantado com a medicina. Num processo, ele começou a sentir dores enormes na mão. E ele era cirurgião, mas dores imensas. E não demorou muito, suas mãos estavam retorcidas. Os dedos dos pés foram todos para um lado. Ele foi para uma cadeira de roda, falava, sentia muitas dores. Alguém acha que um espírito, quando é abortado, acham que eles não sentem dores? Eles despertam naquela hora e eles sentem dores. Então esses médicos juraram lutar para salvar a vida e se transformam em enviados da morte. E muitas vezes não é aborto não, que eu tenho visto aqui mulher grávida de 2, 3 meses que os médicos falam: a criança não está desenvolvendo, e fazem curetagem. E cobram pela curetagem. A mãe não queria. Então o crime vai ficar com quem? Ela confiou na capacidade do médico. Olha, é muito sério. Tanto a mãe quanto o médico, meu Deus, são pessoas direcionadas por Deus. Ela para gerar, ele para curar. No caso de gravidez com resultado de um ato violento, a expulsão do feto não irá apagar da mãe as marcas da violência sofrida. Mas o nascimento da criança poderá ser fonte redentora para aquelas mesmas vítimas de um ato torpe e cruel, que encontram forças para respeitar o direito à vida que Deus fez germinar no seu ventre por desígnios que não conseguimos decifrar e que por isso devemos respeitar. Não podemos ser criminosos
porque outros cometeram o crime. O estupro é o crime mais hediondo, porque ele macula o corpo e a alma. Nossa elevação espiritual não deve ser adiada. E quanto a matar o feto com má formação no útero materno, perguntem-se, aqueles que possuem filhos com síndrome de Down ou paralisia cerebral, se matariam seus filhos? E eles responderão, cheios de horror e amor, que não, quando essas crianças adoecem, pedem a Deus pelas suas vidas. As crianças antes não é diferente do depois. Serão sempre filhos para serem protegidos e amados. Graças a Deus, eu conheci uma jovenzinha que foi estuprada numa cilada por uma pessoa ligada ao seu próprio pai. Esses pais, cheios de dor, foram conversar com o Campos e o Campos me chamou para conversar com a mãe, porque ele, ao falar, o pai ficou mudo, porque a menina tinha sido estuprada, mas ela era tão menina que nem percebeu que estava grávida. Achou que estava engordando. Até que amiguinhas delas mais espertas falaram, você está grávida. Ela não teve coragem de contar para o pai o que o homem fizera. Por medo do pai matar o homem. E essa menina nasceu. Ela, uma graça de bebê, uma doçura. As pessoas olhavam para ela, o homem, graças a Deus, sumiu no tempo com a sua culpa. E ela, graças a Deus, cresceu cheia de bondade, cheia de carinho pela mãe, pela avó, adorava o avô, era só ternura. E essa jovem, tão bela, tão boa, tão doce, eu a conheço. Ela não reside em Uberlândia. Ela aprendeu a fazer bordados à máquina. E mesmo fazendo bordados à máquina, porque a família dela não é uma família com muito recurso. Ela fez um concurso na USP, passou em primeiro lugar na medicina e já está no 3º ano de medicina. E ela escreve, Vó Shirlene, como eu amo viver. A vida tem sido tão boa para mim. Gente, eu sinto uma alegria tão grande. Uma alegria tão grande. Quando eu tenho oportunidade, quando eu vou a Belo Horizonte, que eu tenho oportunidade raras, porque eu vou a Belo Horizonte para ver minha filha, às vezes uma vez por ano, eu vou vê-los. A menina está em São Paulo, as 2 irmãs também estudam, uma já é advogada, trabalha, também moram em São Paulo com essa menina. A mãe também se formou. Gente, essa menina é uma lição de vida. Ela consegue vender todos os bordados dela. Ela não precisa nem expor. Ela leva na USP, todo mundo compra. 3º ano de medicina. Primeira aluna no vestibular. Primeira aluna numa classe de milhares de alunos. Nós vamos falar que era destino a mãe dela ser estuprada? Não, não era. A mãe dela poderia se casar como se casou depois e tê-la como filha. A ligação dela era só com a mãe, mas a covardia de um homem que podia ser pai dela não respeitou, maculou aquela jovenzinha tão pura, tão inocente, que achava que estava engordando e que nem sabia que estava grávida. De pais que souberam amparar essa filha, dar amor a essa filha, respeitar essa filha,
colegas que ajudaram ela também. Muitos colegas ajudaram e ela vive de bem com a vida, em paz com ela, e a família inteira é feliz. Vocês estão vendo que às vezes uma ação que praticamos para o bem, a aceitação às vezes de um crime revoltante, faz com que a gente ganhe paz de espírito, seja feliz, possa sorrir sem culpa e receber de Deus o apoio. Agora, esse homem certamente tem família, tem filhos. Ele vai resgatar esse débito. E quantas pessoas, quantos homens que a gente vê que são incapazes de gerar, que são estéreis. Muitas vezes, cada história é uma história. Cada quadro é um quadro na paisagem da vida. Mas muitos são punidos assim, passam pela vida sem poder ter um filho. O sofrimento vem mediante o sofrimento que causamos. Mas tudo isso é realmente ensinamentos para nós. Basta estarmos atentos à vida, que nós vamos lendo na página do viver de cada criatura o seu lado bom, o seu lado não muito bom, mas que pode se alterar, pode mudar. Deus é misericórdia. Vamos aceitar a dor sem queixa. Vamos fazer o melhor que pudermos. Quando alguma injustiça, algum crime, alguma coisa cair sobre nós sem esperar, vamos confiar em Deus. A vida continua. E se a vida nos trouxe pranto, quem disse que ela não pode nos trazer sorrisos na mesma dimensão? Olha, um abraço caloroso em todos vocês. E se vocês têm filhos, abracem seus filhos. E se vocês de alguma forma praticaram aborto, ajudem uma criança. Faça o melhor, ensine aos seus filhos, façam campanha, lutem contra o aborto, nem que seja aquela mensagem silenciosa, porque ninguém precisa saber da sua vida. Você não tem que dar satisfação nenhuma a ninguém. Você não é obrigado a falar que abortou para ninguém. Deus sabe, mas Deus é misericordioso. Então procure, de alguma forma, ajudar crianças, campanhas contra o aborto. E você vai ressarcir esse compromisso. Porque nossas ações, quando são boas ações, apagam nossas más ações. Abortar nunca, jamais. Fiquem com Deus sempre, sempre.